No Rio de Janeiro, a sensação térmica chegou a Repete 60. o pecado e o diabo. As chances de vencer o aquecimento global para nossa vida. Não é o fim do mundo. Um podcast em tempo de apocalipse climático e existencial. Olá, humanidade! Está no ar mais um episódio do podcast Não é o Fim do Mundo. Aqui, Joalac, na linha com a minha amiga Nina Lemos. Olá, estamos no ar novamente e mais uma vez estamos pedindo, como sempre, apoio. Nos ajude, apoia-se, Orelo, estamos em todas as plataformas de pedintes, porque esse é um podcast independente. E, Jô, temos novidades, né, sobre a guerra Israel e Gaza. Como todos sabem, os reféns finalmente foram libertados e vários palestinos também voltaram para casa. Isso é uma boa notícia, essa parte. É uma meia boa notícia, né? É uma Exatamente. boa notícia desse momento que, enfim, as pessoas estão sendo libertadas, mas assim, eu acho que continua tendo, né? Agora começou toda uma treta que a ajuda humanitária, Israel não vai mandar tudo, também já está atirando em pessoas. E eu acho que é uma boa notícia do momento, né? Lembrando que, na verdade, isso não cessa com a ocupação, né? Não cessa toda a violência e o estado de apartheid, mas pontualmente, né? Realmente, não estamos falando que é uma solução maravilhosa, que a paz reinou e que tudo ficou bom, porque todo mundo que ouve a gente acho que sabe que não. Agora, Jô, que eu estou vendo, que eu fiquei com uma obsessão do mal, é o Trump fazendo cosplay de Prêmio Nobel da Paz, que é muito louco, né? Porque não basta ele ser presidente, ele ser fascista, ele querer ser xerife do mundo. Ele é tão narcisista que agora ele quer ser o pacifista. Essa pessoa que está perseguindo imigrantes, sequestrando pessoas, inclusive crianças nos Estados Unidos, separando crianças dos pais. E lembrando que os Estados Unidos poderia ter, se queria ser um mediador de um conflito que ele é parte, né, na verdade, né, porque ele poderia, todas as soluções já foram apontadas há milhões de anos atrás, né, é quase como se ele tivesse essa coisa, eu sou dono da bola, eu decido quando né, ele quer realmente, ele acha que ele vai entrar para a história como alguém que resolve conflitos, né? Quando ele esteve lá na ONU aqui, um tempo atrás, né? Um mês atrás, né? Sei lá, nessa geleca temporal que a gente habita, ele falou, eu acabei com não sei quantas guerras. Ele acha realmente que as pessoas acham que ele é um pacifista, né? Cara, é muito ridículo. E sabe o que eu li na BBC? Que, na verdade, ele resolveu fazer isso agora porque na hora que Israel atacou o Catar, para ele foi demais, porque o Catar, na verdade, é um país aliado dele, de amigos, e ele tem negócios no Catar. Então, o interesse dele é pessoal, obviamente, claro, como todo mundo sabe, né, que o Trump não está nem aí para a paz, que é uma coisa óbvia. E agora ele já está tentando livrar o Netanyahu da cadeia. Ele está lá defendendo ele, igual ele fez com o Bolsonaro. Não sei se você viu, que você falou que estava com nojo de ver, né? Nojo que eu entendo completamente, que é muito nojento. A gente até tá falando, né? Como ele submete o mundo a ficar, a ser plateia do show dele, né? Eu não consigo nem ver. Tava falando que eu não consigo nem ver, às vezes, o noticiário local e como a cobertura é feita, né? Às vezes até revoltante, é muito doido. Coisas que eles tiveram anos para mostrar, que tinham imagens aí a dar o rodo. A mídia hegemônica aqui do Brasil não botava nada no ar, e daí agora, com esse cessar-fogo, né, temporário, né, brotaram imagens. É muito doido. Você fala assim, gente, olha como era Gaza. Eu vi outro dia na televisão, vejam como era Gaza. Quase como se eles não tivessem essas imagens antes. Fosse um bloqueio. Então, assim, é bem difícil, né? Assim, eu acho que faz parte dessa coisa dele realmente de querer que o mundo gravite em torno dele, né? Daí ele vai lá com a tarifa, daí vai com isso, ele fica ali tentando que o mundo continue girando ao redor dos Estados Unidos, né? Será que continuará? Tem funcionado, você viu? Eu até compartilhei ontem o Jim Jarmusch, nosso ídolo, ele pensa a mesma coisa que você, porque ele postou no Instagram: não alimente os narcisistas. Né? Realmente, num mundo que
está cada vez mais narcisista, nada como um líder narcisista, né? Encaixa de alguma forma. Totalmente. Agora, Jô, você veio essa semana com uns temas mais divertidos que isso, que eu não sabia, mas você me falou que tem um disco voador perto de nós? Na verdade, isso está rolando há um certo tempo, só que o mundo está tão, né, tava dando tantos sacodes que esse tema foi ficando literalmente perdido no espaço, que é um objeto interestelar, que significa que ele não veio do sistema solar, entendeu? Ele é de um outro lugar e que ele começou a ser observado e tem milhões chama o 3I Atlas, entendeu? I porque é interestelar, né? Era uma coisa super curiosa, um objeto que se comporta de uma maneira super estranha, que ninguém ainda sabe o que é. E aí, claro, isso deu margem e ainda dá e continua dando a toda sorte de teorias da conspiração e doideiras. Mas o que os cientistas acham que é, Jô? Então, ninguém sabe muito direito, assim. O negócio chama 3I Atlas. Essa coisa do Atlas ainda é uma coisa que até dá um medinho, porque Atlas é uma sigla que significa, em inglês, né, mas eu vou falar em português para já simplificar, derradeiro sistema de alerta para impactos terrestres ou de asteroides. Olha que medo! Entendeu? Medo total. É como se fosse. São 5 observatórios que estão espalhados pela Terra. Tem um no Chile, uns do Havaí, tem também na África do Sul, na costa da África. Eles monitoram o risco de colisão. E aí, há uns meses atrás, eles acharam esse objeto, entendeu? Começaram a observar, acho que começaram no Chile, esse objeto que está vindo em direção ao sistema solar. E aí começaram a achar que ele tem características estranhas. Uma coisa que eu acho super estranha entre as características, tem lá coisas que sei lá, não tem a cauda de cometa que nem um cometa usual tem. Talvez a composição dele não seja exatamente de um cometa, entendeu? Tem coisas que são diferentes. Só que tem uma coisa que eu acho super bizarra, que ele às vezes acho que dá umas mudadas de trajetória e o rolezinho que ele tá escolhendo fazer passa nos melhores lugares, entendeu? Tipo assim, o cometa, que teoricamente estaria vagando sem rumo, ele está passando em todos os planetas do sistema solar. É tipo um ônibus entendeu? de turismo? Tipo um ônibus de turismo. Tipo, Vendo as principais tipo uma atrações do Soletur. sistema solar. Sim, não é estranho? Às vezes ele foi para um canto, não, ele está passando, entendeu? Passou em Marte, tá fazendo Tá dando um rolezinho. Tá dando um rolezinho e ele vai agora chegar perto do Sol e no final do mês, eu acho que por agora vai ter um mega ponto de observação, assim, o mais perto que a gente vai conseguir, e no final de agosto, né? E no final do ano ele vai chegar o mais perto da Terra, que ainda é um perto meio super longe, entendeu? Mas aí as teorias da conspiração são maravilhosas, que tem gente que acha que quando ele chegar perto do Sol, ele meio vai se esconder e vai mudar de trajetória e vai vir em nossa direção. Tipo mutante? E é muito doido, porque assim, se você der um Google, né, se você der uma busca na internet, no YouTube e nas redes sociais, tem milhões de canais e de pessoas conspirando e vários astrônomos falando que não é nada disso, só que daí, tipo assim, essa semana um astrônomo de Harvard falou que pode sim ser uma nave alienígena, entendeu? Um cara que Gente! é até polêmico, mas ele é um astrônomo, entendeu? Não é tipo assim... Esse assunto está muito pouco divulgado. Eu nem sabia. Muito! Até já passou na televisão, assim, no jornal, entendeu? Mas sempre é nessa coisa falando, gente, não é nada disso, é só um cometa. É um cometa diferentão, mas é só um cometa. E daí, quando tudo já está apaziguado que é só um cometa, chega alguém, entendeu? Esse astrônomo que era Avi Loeb, da Universidade de Harvard, reacendeu o debate, entendeu? Ao afirmar que pode não ser um simples cometa. Há uma probabilidade, segundo esse cara, de 30% a 40% que o 3I Atlas seja uma tecnologia alienígena disfarçada. Gente, mas aí ele ia invadir a Terra, será?
Então, cada um fala uma coisa. E aí eu fui fazer uma pesquisa do que estava mais na moda de teoria da conspiração. Que é uma nave alienígena, né? Que é uma arma ou missão hostil extraterrestre, né? Alguns dizem que vai colidir com a Terra, embora assim, todos os dados falam que não vai colidir, vai passar longeaço, mas as pessoas, né? E tem essa teoria, que a ideia é que esse objeto possa fazer uma manobra quando estiver perto do Sol, alterar sua trajetória em segredo e ir em direção à Terra. Então, os fóruns de debate dessa galera então, tipo assim, e também que é censura, não estou mostrando as verdadeiras imagens. Isso é um grande maravilhoso, né? bafafá, mas o fato é que existe realmente esse... E chama 3I Atlas, né? Chama 3 porque é o terceiro corpo celeste, né? Posso estar falando alguma palavra errada, tá? Mas eu acho que é alguma... Como é que fala? Nomenclatura que não é exatamente essa. Mas é como se fosse o terceiro corpo celeste que não é do nosso sistema. Ele veio de outro canto, entendeu? É o terceiro só. Você tem todo esse interesse por disco voador, que a gente tem que falar para o nosso ouvinte que não sabe que você é tracker. Não, Nina, você sempre faz esse erro grave. Eu não sou tracker. Eu sou de Guerra nas Estrelas. Que tem uma diferença crucial. Eu não sei a pra diferença. Quem não sabe, nas estrelas a força esteja com você, Yoda, Princesa Leia, Luke, Skywalker, né? Que é Guerra nas Estrelas. Isso é um. Daí o outro é Jornada nas Estrelas, que era aquele com roupinha, que era uma roupinha que era todo mundo com uniformezinho preto e a parte de cima, cada um é uma cor, vermelho, meio Power Rangers. E você não gosta de... Você não gosta de Jornada nas Estrelas? Eu não gosto muito de Jornada nas Estrelas, mas o meu pai é aficionado. Meu pai é tracker. É tracker. Seu pai é muito tracker. Meu pai é super tracker, enfim. Agora, o Jornada nas Estrelas, várias invenções de hoje, eu não vou, pode dar um Google, foram inventadas no Jornada nas Estrelas. Sei lá, telefone celular, várias coisas que eles inventaram. Ah, que loucura, estamos aqui nessa nave. Porque o Jornada nas Estrelas, como o nome diz, é hilário, né? Que eles usavam esse termo jornada antes de todo mundo, né? Antes das jornadas de... As jornadas de junho. A jornada também, a sua jornada dentro da empresa, né? Hoje em dia, depois da jornada... A jornada do... Tem a jornada do herói. Vencedor, a jornada do herói, exatamente. Do vencedor, Então, tá nossa, Jornada gente. nas Estrelas, além de criar o celular, criou também a jornada do herói e as jornadas de junho. Sim. Agora, Jo, você acredita em OVNI? Super acredito. Eu acredito. Também acho que tem. Eu acredito também. Assim, não, eu acho que é meio impossível que não tenha alguma forma de vida no universo que é infinito. Se é infinito, vai ter outra forma de vida. Não necessariamente, Exato. não é igual a nossa, mas alguma tem, né? Sim. Eu acho lógico que tenha. E acho que agora tem uma coisa muito doida que tem a ver com o que a gente falou alguns episódios atrás, que é a coisa dos drones, né? E que agora esses assuntos estão se fundindo, né? Tá tendo muito interesse hoje em dia, muita coisa que hoje em dia, né? Porque OVNI, né? OVNI ou UFO, né? É objeto voador não identificado, né? E na vida toda isso era o quê? Uma nave espacial, né? Só que hoje em dia, todas essas luzes e clarões e tal, que antigamente eram OVNI, eram ET, era uma nave alienígena, hoje em dia, muito provavelmente são drones de espionagem, né? Ou coisas humanas mesmo, que estão ali como se fossem teoricamente escondidas e que, de repente, né, são avistadas, né? Então, acho que até no ano passado que tinha aquela coisa dos OVNIs da Casa Branca, lembra? Acabou se concluindo que, na verdade, eram drones americanos mesmo, né? E sabe o que eu lembrei, Jo? Aqui em Piraí, onde eu ainda estou, teve uma época, quando eu era criança, que tinha muito OVNI. E tinha um OVNI que era tipo numa usina de extração de alguma pedra, que eu não vou saber mais qual era a pedra, que as pessoas sempre viam naquela estrada, entendeu? Tipo, rodando as pedras. Aí falavam, deve ser, porque estão interessadas nos nossos minerais. E assim, eu te juro que eu não duvido. Super possível. E tem uma coisa maravilhosa, que toda essa coisa, anos 70, anos 60, OVNI e tal,
hoje em dia você pode acessar isso, né? Na Biblioteca Nacional, eles disponibilizaram os arquivos de observação de OVNIs do Brasil, entendeu? Os arquivos da aeronáutica, que para quem gosta, tipo assim, um poço sem fundo de maravilhas, entendeu? Então você pode acessar no Arquivo Nacional, né? Na Biblioteca não, acho que é no Arquivo Nacional, por um nome lá, esse conjunto, essa coleção, como eles falam, né? Desses arquivos. E você vê ali o negócio, sei lá, eu abri aqui um aleatório, porque eu tinha salvado vários, uma época. A gente até chegou a gravar, né? Mas saiu do corte. Tipo, a observação mesmo, né? Tipo assim, daí, por exemplo, eu abri aqui um que é Comando da Aeronáutica, ocorrência de tráfego hotel, que eles chamam. Tráfego hotel é alguém, sei lá, é tipo alguém de visita, sei lá. Daí uma ocorrência, 1 minuto, em Porto de Galinhas, daí é a pessoa que atendeu o telefone com alguém falando que viu um OVNI, entendeu? Daí ela tem que bater um relatório e ia para esse arquivo. Aqui, o corpo celestial apareceu na sua frente, caindo na mata. O rádio do carro estava ligado, mas mesmo assim não ouviram clarão ou barulho de impacto. Ou seja, é uma diversão e uma maravilha. E lembra que quando eu abri esses arquivos, tinha até uma mulher que tinha encontrado um alienígena, que ela achava que ele era meio hippie, parecia um hippie. Tipo assim, um hippie, nos anos 70, um hippie bateu na casa de uma mulher e ela achou que ele era um alienígena, que ele estava com uma bata, era maravilhoso. E ela ligou para sei lá, para a aeronáutica, relatando que um alienígena apareceu e você lendo, realmente é um hippie, entendeu? Uma bata, não sei o quê. E esses arquivos, para quem gosta de jogar tempo fora, é maravilhoso. Agora, esse medo de OVNI, ele meio datou, né, Jô? Você mesmo falou isso. É uma coisa muito anos 70, 80, né? 60, 80. Sim, super. Era muito uma coisa que passava no Fantástico, quando a gente era criança. Que o Fantástico sempre encerrava com alguma coisa assustadora, que as crianças iam dormir com medo, você lembra? Nina, conta um pouco desse Fantástico aterrorizante, que quem não viveu não sabe como era. Cara, naquela época não tinha TV a cabo, também não tinha internet. Então todo mundo via o Fantástico, né? Todo mundo, todas as famílias. E o final do Fantástico sempre era um caso assustador. Era tipo, ETs estão chegando, a bomba atômica, ataque de zumbi. Era sempre uma coisa que dava muito medo. Eu não consigo entender a lógica disso. Porque era uma coisa que fazia todas as crianças do Brasil irem dormir com medo no domingo. Sendo que já era ruim domingo, porque segunda tinha aula. Duas coisas que eu tinha medo específico. Uma era o homem do guarda-chuva preto, que era um homem que ele andava com um guarda-chuva preto e esse guarda-chuva era meio uma arma, ele matava as pessoas nos centros comerciais, né? Nem tinha shopping na época, eu morria de medo. E uma reportagem do Fantástico que eu nunca me esqueço, assim, eu tenho ela na minha mente muito clara, que era para saber, olha que medo, se você era a reencarnação de alguém. E aí tinha os sintomas, entendeu? Então, por exemplo, se você vai num museu e você se sente como já estivesse ali, entendeu? E eu me lembro disso, que era uma pessoa, a imagem era uma pessoa ali sentindo coisas, entendeu? Num ambiente antigo, assim. E você deu que você era reencarnada, lógico. Não, você fica morrendo de medo, né? Provavelmente, eu falo, meu Deus, socorro, não posso ter, né? Sente coisas em museu, tipo assim, se você gosta de cultura, você é uma pessoa reencarnada. Mas essa coisa dos OVNIs está tão em voga, apesar do 3 Atlas talvez, provavelmente, ser apenas um cometa, não sabemos ao certo, que está tendo até audiências na Câmara dos Deputados lá sobre OVNIs, entendeu? Mas assim, com esse olhar a partir da importância de monitorar os céus, não pelos alienígenas, mas mais por essa coisa também de naves espiãs humanas, né? Criadas essa gracinha de pessoa que é o ser humano. E aí teve uma audiência 1 mês atrás no Congresso, e aí a extrema-direita resolveu gongar, e embrulhada em papel celofane para, entendeu? Tratar como chacota, mas é um tema que realmente está voltando, mas mais por essa ótica realmente
da soberania, da invasão, né, dos territórios por objetos não identificados. Gente, que é uma coisa séria. Você acha que não vão mandar drone? Não tem drone olhando as nossas águas e a nossa Amazônia? É óbvio que tem, hello. E isso não é conspiração, Né? isso é óbvio. Pois é. Até isso de drone, eu até ia comentar com vocês que semana passada teve na Alemanha, tipo, uma entrevista coletiva que a Agência de Serviço Secreto dá todo ano, tipo, quais são os medos do país. E falaram que a Alemanha, a Europa, já está em guerra, tá? Por causa disso, por causa dos espiões de drone. Que isso já é uma guerra híbrida, que não é que um dia vai acontecer, já está acontecendo. Sim. E outro dia o aeroporto de Munique fechou também. Claro. Então, você acha que vão drone para dentro... Drone virou, tipo, tem um intenso tráfego aéreo de drone na Europa. Não vai ter no Brasil? O Brasil que é tão estratégico? É óbvio. Sim. Mas podiam levar essa gente no total. papel celofane, né? Os drones podiam levar, os ETs podiam levar essa gente junto. Podiam. Jô, mas a gente tem uma notícia, a gente quer comentar um assunto agora que eu acho mais bizarro do que a presença de UFOs perto da Terra. Porque é mais o fim do mundo do que qualquer coisa que pode acontecer. E está acontecendo mais uma vez em São Paulo, Fala. gente. Eu sei que eu estou monotemática falando muito mal de São Paulo, mas não é minha culpa, é culpa do prefeito de São Paulo. Cara, sabia que São Paulo agora estão vendendo rua? Gente, ele aprovou Como um assim? projeto de venda de rua. Venda de rua. Tipo, uma empresa quer comprar uma rua. Aí ela compra. Não é assim que todas as ruas podem ser vendidas, mas eles abriram essa prerrogativa. Porque tem, tipo, 3 ruas pequenas que vão ser vendidas, Jô. Você tem um condomínio. Aí você quer que aquele condomínio tenha uma passagem exclusiva. Aí você compra a rua. Eu acho que o que tem muito é as pessoas fecharem a rua, né? Pedem autorização para a prefeitura e fecham a rua. Eu acho que isso já vinha acontecendo um pouco, não informalmente, eu não seria a palavra, mas você pedir para a prefeitura para você fechar uma rua, porque ela não leva a lugar nenhum e então ninguém que não é da rua pode entrar, o que é uma coisa horrorosa, né? E que eu acho que, com a desculpa da segurança, né, eles vão criando realmente ruas que eram públicas virando privadas, né? Isso acontece aqui no Rio, isso acontece muito, mas é bizarro que isso venha através da prefeitura, né, Nina? Porque eu acho que o que eu esperaria de um prefeito seria justamente o oposto, né? A partir de demandas de pessoas que querem fechar ruas e privatizar coisas que não podem ser privatizadas, terem regras coibindo isso, não regras incentivando, né? E eu acho que ele querer vender que é loucura, né? Porque ele deve ter visto uma coisa que acontecia, que era as pessoas tentando fechar as ruas e falou: como que eu vou conseguir uma grana disso, né? E foi o prefeito mesmo, assim, é um projeto da prefeitura do Ricardo Nunes, né, enviado para a Câmara Municipal, que tinha o objetivo de permitir a venda da Travessa Engenheiro Antônio de Souza Barros, no Jardim Paulista. Gente, como que você vende uma travessa? Travessa, o nome já diz, né? Para uma incorporadora. Só que aí os vereadores, que também são horrorosos, acrescentaram emendas, incluindo outras ruas. Então, já foi aprovado que eles vão vender também trechos da rua Aquela, na Camura, na Zona Leste, rua Aurora Dias de Carvalho, na Vila Olímpia, na Zona Sul. Vender trechos, tipo uma incorporadora, por um condomínio, por dono de um prédio. Daqui a pouco, como a gente sabe, eles vão vender para Batata Ruffles, que eles já criaram o Largo da Batata Ruffles. Sim. Sabe uma coisa deprimente, que eu nem te contei gente. isso? Mais um prédio da minha vida foi destruído, Jô. Outro dia, eu entrei no Qual? Google Maps, melancólica, falei, deixa eu ver o prédio que eu morava na Capote Valente. Foi destruído. Não acredito, Nina. Foi, Jô. Chocada. Isso de vender rua é uma parte bizarra, né? Sinistra, surreal, desse processo de gentrificação sem a menor limite, né? Sem nada, assim, gentrifica e pronto. Mas eu acho que você fala de São Paulo, isso é uma coisa que está acontecendo em todo o Brasil, né? Aqui no Rio, por exemplo, tem um lugar no centro da cidade, que é ali atrás do edifício garagem, ali no centro, né? Perto do Largo da Carioca, que é o Buraco do Lume, que é uma pracinha, e do lado tem uma praça. E o prefeito quer vender, tá uma briga aqui também, porque ele quer vender metade dessa praça, até onde tem a estátua da Marielle. Ele quer vender uma parte dessa praça para um empreendimento que seria de estúdios que
provavelmente para hospedagem, né? Num lugar que é um respiro ali de árvores no centro da cidade, entendeu? E tá uma briga também. Então, eu acho que virou realmente uma coisa que as prefeituras ao redor, né, do Brasil vão ver onde elas podem tirar um dinheiro, tipo assim, vende essa praça sem a menor consulta, né? E realmente para fazer caixa de um dinheiro que, sei lá, para que vai, né? Eu Assim. acho que isso não devia ter nem consulta, gente. Eu acho que isso deve ser contra a Constituição, Jô. Porque a rua é pública, gente. É um espaço Sim. público. A rua é pública. Você não pode vender espaço público assim. Sim, há milhões de anos atrás, assim, milhões mesmo, quando eu era. Devia estar na Apple, ou um pouquinho depois, assim. Eu me lembro que eu entrevistei um urbanista, que era quando começou esse fenômeno de fechar a rua para segurança, né, com guarita, ele explicando, e faz todo sentido realmente que quanto mais você fecha, né? Então essa rua aqui tem a guarita, essa aqui tem mais perigoso o mundo fica, né? Aqui no Óbvio. Rio de Janeiro tem bairros que são todos fechados, entendeu? Todos, assim, acho que a Vila Cosmos é toda fechada, ninguém está do lado de fora. A pessoa que está do lado de fora, realmente, ela está em perigo iminente, né? Se todo mundo, ao lógico. invés de você construir uma estação, né? É muito doido. Que é o que está acontecendo com Pinheiros, né, Jô? Que a violência em Pinheiros agora é uma coisa bizarra, é maior que São Paulo. Claro, você não tem prédios de rua, você não tem gente andando na rua, você não tem o botequim, você não tem circulação de gente, você só tem prédios gigantes, com fachada, com segurança protegendo. Quem anda na rua é assaltado. É muito triste. E Pinheiros, gente, era o melhor bairro. É muito triste. Eu acho que São Paulo, como é uma cidade, né, a maior cidade do Brasil, é meio uma vanguarda disso, né? Acontece mais lá e depois se Sim. espalha para o país inteiro, assim, a vanguarda do atraso nesse sentido, né? No atraso. Então, gente, com esse baixo astral, a gente vai encerrar. E a gente ainda achou que esse assunto ia ser engraçado. Eu achei que esse assunto podia ser engraçado, da venda de rua. Só que não tem muita graça, né, Jô? Não tem graça nenhuma, na verdade. Mas quem sabe os alienígenas cheguem para fazer uma intervenção e resolver Boa. toda essa bagaça. Gênia. Os alienígenas vão ser anti-gentrificação. Sim. Eles mesmos vão- vão ser o jeito e vão falar, entendeu? Ah, acho bom. Acho melhor a gente ser gentrificado por alienígena, Né? né? Do que por hipster. Muito melhor. Ué, eles podem estar querendo fazer do Brasil um grande Airbnb para eles. Amei. Vão tirar todas as nossas casas. Exatamente. Que venha o 13 Atlas, para o bem ou para o mal. Estamos te esperando. Fé no 13 Atlas. Até semana que vem. No Rio de Janeiro, a sensação térmica chegou a Repete, o 60. pecado e o diabo. As chances de vencer o aquecimento global para nossa vida. Isso é um poder do sol. Não é o fim do mundo. Um podcast em tempo de apocalipse climático e existencial. Brasil!